Ele não só tão prontamente selaria seu sangue, como não seu testemunho com seu sangue não se importaria. É Cristo que ele vive. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa é a maneira como eles sentem acerca disto. Amém. Agora é hora da fila de oração. E é uma fila de oração adiantada, mais ou menos 8h20. Mas nós estamos querendo orar pelas pessoas. E eu desejo que vocês agora, toda a pregação que nós pudéssemos fazer não se compararia com uma palavra falada de Deus, Ele mesmo. Agora, para iniciar a fila de oração, o que nós temos prometido, orar por todos, isso faremos, se Deus quiser. Nós, cada noite, temos distribuído cartões de oração e declarando neles que cada noite nós temos chamado um grupo dentre aqueles para discernimento. Mas as pessoas, então, algumas delas iam embora naquela noite. Nós teríamos uma grande reunião e o Espírito cairia e as pessoas partiriam, e na noite seguinte nós teríamos de distribuir mais. E se eu não me engano, não estou eu olhando para Fanny Wilson de pé lá atrás? Eu me recordo de levar aquela mulher cerca de 17, mais que isso, cerca de 1932, morrendo de tuberculose, e o médico desta cidade a tinha desenganado. E ela tinha tido hemorragia até que os cobertores e tudo ficava encharcado de sangue. Seu marido e sua filha vieram e me pegaram certa manhã. Fomos até lá e invocamos sobre ela o nome do Senhor Jesus. E cerca de uns dias depois, num tempo frio de inverno, eu a batizei no nome do Senhor Jesus no rio, e ela desceu a estrada na traseira de um velho caminhão de transportar gado, tão molhada quanto podia estar. Ela ainda vive esta noite, porque Cristo fez isto. Primeira vez que a vi em muitos anos, olhando ao redor pela audiência, vendo isto. Deus ainda vive, isso é certo. E ele disse, porque eu vivo, vós também podeis viver. Agora, eu gostaria de apenas, por assim dizer, colocar para vocês o que é isto. Porque se eu não o faço, então é possível que vocês saiam dizendo, bem, eu não compreendo isso. Agora, meu argumento é este, que Jesus Cristo permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, se Ele é o mesmo, Ele tem que ser o mesmo em todo o princípio. O mesmo em poder, o mesmo em força, o mesmo em todas as coisas que Ele foi. E quando aqui na terra houve alguns gregos que uma vez vieram e disseram, senhores, queremos ver a Jesus. E eu creio que esse é o desejo de cada homem ou mulher que já ouviu falar de Jesus. Quer vê-lo. E se ele não é o mesmo, então nós não podemos vê-lo. Mas se ele é o mesmo, nós podemos vê-lo. Ou disse ele algo errado. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Porque eu, o pronome pessoal, eu estarei convosco, mesmo em vós, até o fim da era. Então Jesus prometeu estar em sua igreja, fazendo as mesmas coisas que ele fez então, até o fim da era. Agora ele disse que um pouco e o mundo não o verá mais. Pois bem, como nós o veríamos, nós teríamos que ver seu Espírito, se ele está em nós. E este Espírito teria que fazer o mesmo que ele fez então, ou não seria o mesmo Espírito? Eu sou a videira, vós as varas. E se nós produzimos, se a vara está na videira, a vara produzirá a espécie de fruto que a videira produz para ela. Quando a primeira videira produz, a primeira vara que saiu da videira foi uma vara pentecostal. Visões, poderes, curas, batismo do Espírito Santo, grandes sinais e maravilhas. A vara seguinte terá que ser a mesma espécie de vara. Desde ali até o fim, terá que ser o mesmo. Isso é o que Jesus disse. Agora vejamos o que ele foi ontem. Se nós pudermos descobrir o que ele foi ontem, agora estou tomando um caminho mais curto por causa do tempo. Vou dar cerca de 5 minutos de instruções. E se nós pudermos ver o que ele foi ontem, então nós podemos ver o que ele é hoje e o que será eternamente. Isso faz sentido? Agora, quando ele esteve aqui sobre a terra, ele veio como o Messias. Foi batizado por João Batista, não havia feito nenhuma obra ainda. Ele assumiu o princípio do seu ministério. A quem foi ele enviado? Aos judeus. Agora, nós compreendemos que há somente 3 nacionalidades de pessoas no mundo, isto é, judeu, gentio e samaritano, o que são os povos de Cão, Sem e Jafé.
judeu, gentio e samaritano. Você se lembra? Pedro os visitou com as chaves do reino no dia de Pentecostes, aos judeus. Arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Filipe desceu e pregou para os samaritanos. Todos eles creram e se arrependeram, e tinham sido batizados em nome de Jesus Cristo. Porém, o Espírito Santo não tinha vindo sobre eles. Pedro tinha as chaves. Ele desceu e impôs as mãos sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo. E então Cornélio, o gentio, teve uma visão que era para ele enviar e mandar buscar um homem chamado Pedro, Simão Pedro, que morava na casa de um homem que era curtidor. E quando Pedro subiu de lá, enquanto Pedro ainda falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre ele. Então disse Pedro: pode um homem porventura recusar água? Estes receberam o Espírito Santo como nós o obtivemos no princípio, cada vara produzindo exatamente a mesma coisa. Está vendo? Agora, quando Jesus encontrou, ele não veio para os gentios. Quantos sabem disto? Ele proibiu seus discípulos de irem a quaisquer gentios. Quantos sabem disto? Não ireis aos gentios, mas ide diante as ovelhas perdidas de Israel. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus, as ovelhas perdidas de Israel. Agora, quem estava esperando que ele viesse naquele dia? Não os gentios, nós éramos pagãos, anglo-saxônicos, nós éramos romanos, adorando o sol e assim por diante. Nós não estávamos esperando nenhum Messias, mas os judeus e os samaritanos estavam. Agora, como ele se declarou àquelas pessoas que estavam esperando por ele? Voltemos agora ao primeiro capítulo de São João, e só por um momento agora, e ouça com atenção. O primeiro judeu que alguma vez foi trazido a ele, quando Filipe ou André se converteu e foi e encontrou seu irmão, Simão Pedro, ele trouxe Simão diante de Jesus, e Jesus lhe disse qual era seu nome e quem era seu pai. Quantos sabem disto? O que acha você que aquilo fez aquele homem, que mais tarde teria as chaves do reino em sua mão? Isso é o que ele próprio provou ser, o Messias. Rapidamente, então, Filipe se converteu e foi e encontrou Natanael. Isso era 30 milhas ao redor da montanha. E ele subiu até a casa, e eu posso ouvi-lo dizer: ó, senhora Natanael, onde está Natanael? Ó, ele está no pomar de oliveiras. Correu lá fora bem rápido. Natanael, onde está você? E ele o encontrou debaixo de uma árvore. E Natanael estava orando. Então ele aguardou até que ele terminasse a oração. E ele não disse: como vai você, Natanael? Como estão indo as colheitas? Ele tinha uma mensagem. Essa é a maneira que um homem que tinha encontrado Jesus fazia. Ele não tem tempo para tolices. Ele disse: venha ver quem nós achamos. Jesus de Nazaré, o filho de José. E agora posso ver Natanael limpando suas roupas depois da oração. Ele disse: ora, Filipe, eu sei que você é um homem bom e um homem honesto. Agora, poderia haver alguma coisa boa vinda de Nazaré? Ora, você sabe que se o Messias viesse, ele viria a Jerusalém, a igreja. Isto é o que as pessoas pensam hoje. Está vendo? Ele viria por intermédio de Jerusalém. Caifás nem sequer anunciou isto na última reunião. De fato, nenhum dos teólogos anunciou isto. Assim, eu o tenho conhecido como um homem honesto. Você tem perdido o equilíbrio? Não. Você venha verificar. Ele disse: poderia alguma coisa boa? Ele lhe deu a melhor resposta que um homem podia dar. Disse: venha ver por você mesmo. Agora, na estrada ao redor, eu posso ouvir Natanael dizer, ou Filipe dizer a Natanael: sabe de uma coisa? Você se lembra daquele velho pescador lá embaixo, que nem sequer sabia assinar aquele recibo quando você comprou aqueles peixes dele? Sim, eu creio que seu nome era Simão. Sim, isso mesmo. Eu o trouxe outro dia diante desse Messias, e assim que ele ouviu, ele disse: teu nome é Simão, o nome de teu pai é Jona. E isto não me surpreenderia se quando você vier diante dele, ele lhe dissesse quem você é. Ele disse: agora espere um minuto. Eu não. Assim, no dia seguinte, eles chegaram e Jesus estava na fila de oração, como de costume, orando pelos enfermos. E quando ele pôde, ele desceu na audiência. Jesus levantou os olhos e ele viu Filipe vindo e trazendo um homem através do corredor. E ele olhou para ele e ele disse: eis aqui um israelita, em quem não há dolo. Não é essa uma estranha doutrina? Aquele era Jesus ontem. Aquele é Jesus hoje, se ele é o mesmo. E aquele homem parou. Posso ver Natanael, Filipe, cutucá-lo e dizer: o que foi que eu lhe disse? O que foi que eu lhe disse? Ele disse: Rabi,
significa mestre, o que quer que nós chamemos isto hoje, vocês sabem. Realmente, a palavra hebraica correta significa mestre. Disse, Rabi